porque nós compreendemos a educação como parte inerente de nossa vida. Nossos processos, eles são processos educativos a partir de tudo que a gente vai fazendo. Então, eu particularmente como pedagoga e como terapeuta, desde o início, desde ainda a formação, né, em pedagogia, me deparei com essa pergunta, né, na universidade, num seminário. A pergunta era: quem cuida do cuidador? E aí despertei para esse lugar dos estudos da psicologia dentro da pedagogia mesmo, como componente, né, do curso, e fui para esse lugar de olhar para quem cuidava de quem cuida, porque a gente tem uma gama de pessoas e de profissionais que desenvolvem essa relação com o cuidar. E, em geral, são pessoas que não estão exatamente ligadas com essa coisa do cuidado, né? Interessante que a gente não está falando isso de 2, 3 anos atrás, nem de pandemia. Estamos falando isso aí de mais de 10 anos atrás. E já era uma preocupação grande, já era algo que chamava muita atenção, o fato de não ter tantas pessoas ligadas aos cuidados de quem cuidava. E hoje ainda mais. E a gente percebe o quanto que hoje é mais importante ainda nós falarmos dessas pessoas que são cuidadoras. Falando dos educadores especificamente, todo educador ele é um cuidador. Toda educadora é uma cuidadora. Tem muitas coisas para cuidar, né? E cuidar de si é importante para todo mundo. Então, parece às vezes que essa coisa sobre o cuidar de si, a pessoa que cuida, parece que ela é uma super-heroína ou um super-herói, né? Que dá conta de mais coisas do que as outras pessoas, como se não fosse necessário cuidar de si, né? E aí a gente começa a observar como isso é importante, né? Eu considero essa temática extremamente importante, né? Eu também sou da área da pedagogia, né? E fiz recentemente 20 anos, né, como pedagoga. E essa é uma temática que não aparece. Não aparece no currículo, inclusive. E muito menos nas questões, né, quando a gente vai discutir as infâncias ou quando a gente vai discutir todo o processo educativo. Durante muito tempo, eu atuei como pedagoga nos movimentos sociais. Sim. E aí, o que é que a gente percebe? Que também lá, nós, educadoras e educadoras, também não tínhamos esse olhar do cuidado, de se cuidar. Era Sim. sempre um cuidar voltado para o outro. Para o outro, né? E isso que ocasiona muitos adoecimentos. Então, o que a gente percebe é isso. Ou uma militância adoecida, que de repente, inclusive, sai dos movimentos, né, de uma maneira, inclusive, chateados, né, de maneira rancorosa, né, ou de maneira adoecida mesmo. Sim. E outros que permanecem, mas que permanecem de maneira que começam a refletir um pouco mais a respeito dessa necessidade, né? Sim. Então, o tempo todo está voltado para o outro. E, nesse momento, eu atuo também na rede de educação. E aí eu percebo que também essa temática ela é necessária. Como que há uma necessidade enorme de a gente falar sobre isso, até porque o que é que a gente percebe? Que há, sim, uma fala muito a respeito do olhar da aprendizagem do educando. Sim. Né? Mas como é que está esse ser humano que educa? Como é que está essa pessoa, essa educadora, né? Essa profissional que atua com tantas crianças, com tantos jovens, com tantos adolescentes? Como é que ela se encontra? Então, eu vejo como uma temática extremamente importante, né, para a pedagogia e para as nossas vidas. Quanto mais a gente vai pensar cuidado, mais a gente tem que ampliar a nossa possibilidade de pensar as intervenções para essas pessoas todas que são atravessadas Sim. em suas vidas, em suas atuações sobre esses aspectos mentais, emocionais, e são desafios, né? Eu acho que hoje a gente não tem como não falar dos desafios que são cotidianos. Pensar que educadores estão aí o tempo todo recebendo tudo que esse mundo traz, né, de complexidade dentro dos seus espaços, pensar assim, poxa, tem uma categoria muito importante aí, tem grupos de pessoas muito importantes aí que precisam ser escutadas, e a gente dá voz, né? Dá voz para essas pessoas de um outro ângulo. São pessoas que têm muita voz para falar para o outro, mas tem muita coisa para falar sobre si, né? Sobre como estão vivendo essas experiências, né?